Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Na nossa leitura. Mais um tempo aqui com o Senhor, com a palavra de Deus, né? Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e a gente já começa a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse domingo. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Eu louvo ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, sustentado, dado vitória, Senhor, em cada uma das circunstâncias que a gente tem vivido. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor, pela tua compaixão nos alcançando. Senhor, eu quero te pedir que a tua palavra cada dia mais, Senhor, seja o nosso alimento diário mais necessário. Que de tudo do nosso dia, Senhor, esse seja o período mais esperado, mais desejado, Senhor, do nosso dia. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, hoje domingo, né? Último dia dessa semana, dia 16 de julho. Nós nos alegramos porque o Senhor tem nos fortalecido, nos dado graça, né? Nós vamos começar em 2 Crônicas 28 e depois a gente vai para 2 Reis 16 e 17. 2 Crônicas, capítulo 28. 2 Crônicas 28 diz assim: Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei e reinou 16 anos em Jerusalém. Mas ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, diferente de seu antepassado Davi. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel e fez ídolos de metal para adorar o deus Baal. Ele foi até o vale de Ben-Rinom para queimar sacrifícios e chegou a sacrificar seus próprios filhos no fogo. Do mesmo modo como faziam as nações que adoravam outros deuses e que foram expulsas da terra pelo Senhor diante dos israelitas. Ele também sacrificou e queimou incenso nos altares idólatras que havia nas montanhas e debaixo de cada árvore grande. Por isso, o Senhor, o seu Deus, permitiu que o rei da Síria o derrotasse e levasse para Damasco uma grande parte de seu povo. Os exércitos de Israel também mataram um grande número de soldados de Acás. Em um só dia, Peca, filho de Remalias, matou 120.000 dos mais valentes soldados de Judá, porque eles haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então Zicre, um grande guerreiro de Efraim, matou Maacéias, filho do rei, e Ansricão, administrador do palácio do rei, e Eucana, o segundo depois do rei. Os exércitos de Israel também prenderam 200.000 mulheres e crianças de Judá e tomaram enormes quantidades de objetos, levando-os para Samaria. Mas Obed, um profeta do Senhor, estava ali em Samaria e ele saiu para encontrar o exército que voltava. E ele lhes disse: Olhem, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, estava muito irado com Judá e deixou que vocês o prendessem. Mas vocês os mataram com muita fúria e isso chegou até os céus. E agora vocês ainda pretendem fazer escravos dessa gente de Judá e de Jerusalém? O que vocês têm a dizer a respeito de suas próprias culpas contra o Senhor, o seu Deus? Ouçam o que digo e façam voltar aos seus lares os seus irmãos, que vocês tomaram prisioneiros, porque o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joana, Berequias, filho de Mesilemote, Jeesquias, filho de Salum, e Amassa, filho de Adilai, que eram alguns dos chefes de Efraim, também questionaram os que estavam chegando da guerra, dizendo: Não tragam os prisioneiros para cá. Se fizerem isso, o Senhor ficará irado contra nós, e a nossa culpa, que já é grande, aumentará ainda mais o fogo da ira do Senhor sobre Israel. Então os oficiais do exército deixaram que os chefes políticos decidissem o que fazer com os presos e com os despojos. Os homens já mencionados distribuíram aos presos roupas para as mulheres e crianças que não tinham o que vestir, e deram calçados, alimento e vinho. E os que estavam doentes e eram velhos foram postos sobre jumentos e levados de volta para suas famílias em Jericó, a cidade das palmeiras. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, Acás, rei de Judá, mandou mensagem ao rei da Assíria pedindo sua ajuda. Os edomitas voltaram a invadir Judá e a fazer prisioneiros. Nesse meio tempo, os filisteus tinham invadido as cidades das planícies e do deserto do Negueb, e já haviam ocupado Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó, Tímina e Ginzo, com as aldeias vizinhas.
O Senhor humilhou Judá por causa dos maus atos de Acás, rei de Israel, porque ele havia destruído o caráter espiritual de Judá e tinha sido infiel ao Senhor. Mas quando Tiglat-Pileser, rei da Síria, chegou, causou dificuldades ao rei Acás em vez de ajudá-lo. Assim, muito embora Acás tivesse dado a ele o ouro do templo e os tesouros do palácio, de nada adiantou. Nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acás se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses do povo de Damasco, que o haviam derrotado, porque ele achava que se esses deuses haviam ajudado os reis da Síria, também o ajudariam se oferecesse sacrifícios a eles. Mas em vez disso, eles foram a causa da ruína dele e a desgraça de todo Israel. O rei pegou os utensílios de ouro do templo e os despedaçou. Trancou as portas do templo do Senhor, de modo que ninguém podia adorar ali. Fez altares em cada canto de Jerusalém. Acás fez a mesma coisa em todas as cidades de Judá, construindo altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses, provocando a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do seu reinado e seus atos do início ao fim estão registrados no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Quando o rei Acás morreu, foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E o seu filho Ezequias reinou em seu lugar. Então aqui fala um pouco mais da história agora desse rei chamado rei Acás, que também se desviou extremamente do Senhor e com isso trouxe os inimigos, né, que levaram muitos presos, mataram a muitos, e o reinado dele se tornou cada vez pior, porque ele, ao invés de se arrepender e se voltar para o Senhor, ele ainda piorou no final de tudo isso. Vamos lá para 2 Reis, 2 Reis 16 e 17. 2 Reis, capítulo 16 e 17. Diz assim: Quando Peca, filho de Remalias, estava no 16º ano do seu reinado em Israel, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o exemplo de Davi, seu antepassado, e não fez o que era bom aos olhos do Senhor, o seu Deus. Ele seguiu os exemplos dos reis de Israel e chegou a ponto de matar seu próprio filho, oferecendo-o como sacrifício queimado aos deuses falsos, seguindo os costumes abomináveis das nações ao redor de Judá, que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Além disso, ele sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras no alto das colinas e debaixo das grandes árvores. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, declararam guerra a Acás e cercaram Jerusalém. Porém, não a conquistaram. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, retomou a cidade de Elate para a Síria, tirou de lá os judeus e mandou os sírios morarem nessa cidade, e lá vivem até o dia de hoje. O rei Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, com a seguinte mensagem: Sou seu servo e seu filho. Venha me salvar das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e dos cofres reais e mandou como pagamento ao rei da Síria. Diante disso, os assírios atacaram Damasco, a capital da Síria, levaram embora a população da cidade como escravos para morar em Kir e matar Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco, a fim de encontrar-se com o rei Tiglat-Pileser. Enquanto estava ali, viu um altar no templo dos deuses daquela cidade. Ele anotou as medidas do altar, fez uma planta e a enviou ao sacerdote Urias com uma descrição detalhada para a sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás havia enviado de Damasco. Deixou tudo preparado para o rei. Quando Acás voltou de Damasco, viu o altar e o inaugurou, oferecendo sacrifícios sobre ele. O rei apresentou um sacrifício queimado e uma oferta de cereais, despejou sobre ele uma oferta de bebida e espalhou sobre ele o sangue das ofertas de paz. Depois retirou o altar de bronze da frente do templo do Senhor. Esse altar ficava entre a entrada do templo do Senhor e o novo altar, e o colocou ao lado norte do novo altar. Então o rei Acás deu as seguintes instruções ao sacerdote Urias: use o grande altar para oferecer as ofertas queimadas da manhã e a oferta de cereal da tarde.
os sacrifícios queimados e a oferta de cereais do rei, assim como as ofertas do povo, inclusive as ofertas de bebida feitas pelo povo. Derrame o sangue dos sacrifícios queimados e dos outros sacrifícios sobre o novo altar. O antigo altar só era usado para os casos de buscar orientação. O sacerdote Urias fez conforme o rei Acaz lhe ordenou. Depois, o rei desmanchou os painéis dos suportes que estavam no templo, retirou as travessas e as pias de água que estavam por cima, retirou o tanque grande que se apoiava nos lombos dos bois de bronze e o colocou numa base de pedra. E para agradar ao rei da Assíria, Acaz também retirou a plataforma que se usava no sábado, que havia sido construída para os dias de festa, entre o palácio e o templo. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acaz estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Morreu Acaz e foi sepultado com os seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ezequias passou a ser o novo rei. Capítulo 16 é o mesmo, texto lá de 2 Crônicas 28, que fala sobre o reinado de Acaz e o quanto ele se desviou dos caminhos do Senhor, buscando orientação com os deuses da Assíria, com deuses de outras nações, oferecendo sacrifícios, inclusive do seu próprio filho, a Moloque, que são os deuses pagãos daquela época, e o quanto Acaz se desviou totalmente. Aqui nesse texto mostra claramente que ele mudou toda a estrutura ali de adoração ao Senhor, de entrega, de sacrifícios que Salomão havia feito com a pia de bronze, com os altares, as pias de água, Então, assim, até isso ele mudou para agradar o rei da Assíria e tentar, assim, apaziguar, a sua situação. Mas isso só vai fazer piorar. Capítulo 17. Quando Acaz estava no 12º ano do seu reinado em Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não foi tão mal como os demais reis de Israel. Salmaneser, rei da Assíria, atacou e derrotou o rei Oséias, de modo que Israel teve de pagar pesados impostos anuais à Assíria. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava armando uma traição contra ele, porque havia mandado um mensageiro de Só, rei do Egito, pedindo que viesse ajudá-lo a livrar-se do poder da Assíria. Além disso, Oséias se recusava a pagar o imposto anual à Assíria. Por isso, o rei assírio mandou colocá-lo na prisão. Então, durante 3 anos, a terra de Israel ficou cheia de soldados assírios que cercavam Samaria, a capital de Israel. Finalmente, no 9º ano do reinado de Oséias, a cidade de Samaria caiu em poder dos assírios e o povo de Israel foi levado como escravo para a Assíria. Eles foram morar em colônias na cidade de Ala e ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, entre as cidades dos Medos. Essa desgraça caiu sobre a nação, porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os havia tirado do Egito e livrado do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e adotaram os maus costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Seguiram também os costumes que os reis de Israel haviam adotado. O povo de Israel também havia praticado mal em segredo contra o Senhor, o seu Deus. Eles haviam construído altares aos outros deuses em todas as cidades, desde a menor vila até a maior cidade. Ergueram postes ídolos no alto de cada monte, debaixo de toda grande árvore. Além disso, haviam queimado incenso aos deuses das muitas nações que o Senhor havia expulsado da terra quando Israel entrou. Visto como o povo de Israel praticou muitos atos maus, isso foi provocado a ira do Senhor. Na verdade, eles adoravam imagens, apesar dos avisos repetidos e muito claros do Senhor. O Senhor tinha repetidamente mandado profetas e videntes para advertir Israel e Judá que voltassem de seus maus caminhos. Abandonem os seus maus caminhos, obedeçam aos meus mandamentos e ordenanças e a toda a lei que entreguei a vocês por meio dos seus antepassados, os meus servos, os profetas. Mas os israelitas não quiseram atender. Eles eram teimosos e desobedientes, como seus antepassados, e não quiseram confiar no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram as leis de Deus
e a aliança que o Senhor tinha feito com seus antepassados, e fizeram pouco caso dos avisos divinos. Na loucura em que viviam, adoravam deuses falsos, apesar dos severos avisos de Deus para que não imitassem aos pagãos. Desafiaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram 2 bezerros de ouro fundido. Também fizeram um poste ídolo, fabricaram imagens vergonhosas e detestáveis, e adoraram Baal e as estrelas. Chegaram a ponto de queimar seus próprios filhos e filhas como sacrifícios nos altares do deus Moloque. Consultaram os adivinhos, fizeram uso de magia e feitiçaria, e se venderam à prática do mal. Por isso, o Senhor ficou irado com eles. O Senhor ficou indignado com Israel e os expulsou de sua presença, e por fim restou somente a tribo de Judá. Mas também Judá não quis obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus. Também eles andaram nos mesmos caminhos maus em que Israel havia andado. Por esse motivo, o Senhor rejeitou todos os filhos de Israel. Ele castigou o povo, entregando-o nas mãos dos seus inimigos, até que foram expulsos da sua presença. Quando Israel se afastou do reino de Davi, escolheu Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão induziu Israel a se desviar do Senhor, fazendo o povo cometer grande pecado. E o povo de Israel nunca deixou de praticar os atos maus que Jeroboão levou o povo a cometer, até que o Senhor finalmente os afastou da sua presença, conforme todos os avisos dados através dos seus servos os profetas. Assim, o povo de Israel foi transportado para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e eles ficaram morando em Samaria e nas cidades vizinhas, em lugar do povo de Israel. Mas já que esses habitantes assírios não adoraram o Senhor, assim que chegaram pela primeira vez, o Senhor mandou leões para o meio deles, e os leões mataram alguns dos moradores dali. Então eles mandaram uma mensagem ao rei da Síria: Nós que viemos morar aqui em Israel não conhecemos as leis do Deus da terra, e ele mandou leões para o nosso meio, a fim de nos destruir, porque não adoramos esse Deus. Então o rei da Síria deu a seguinte ordem: Façam com que um dos sacerdotes que foi levado de Samaria volte para Israel para ensinar os novos moradores as leis do Deus da terra. Assim um dos sacerdotes voltou a Betel e ensinava ao povo como adorar ao Senhor. Porém, esses estrangeiros também adoravam seus próprios deuses nas cidades. Eles colocaram seus deuses nos altares idólatras que o povo de Samaria havia deixado nas colinas de suas cidades. Os que vieram da Babilônia adoravam as imagens do seu deus Sucote-Benote. Os que vieram de Cuta adoravam o seu deus Nergal, e os homens de Amate adoravam acima os deuses Nibás e Tartak, que eram adorados pelo povo de Ava, e as pessoas que vieram de Sefarvaim queimavam até seus próprios filhos nos altares dos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Eles até adoravam ao Senhor, mas também nomeavam dentre eles os sacerdotes que deviam oferecer sacrifícios por eles nos altares do alto das colinas. Assim eles prestavam culto ao Senhor, mas também continuavam a adotar os seus antigos costumes dos países de onde foram trazidos. E até hoje continuam assim, seguem suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer às leis que ele deu aos filhos de Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel. Porque o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e de acordo com essa aliança ele ordenou: Não adorem deuses falsos, nem se inclinem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles, mas adorem somente ao Senhor, que os tirou da terra do Egito, com maravilhosos milagres e poder. Diante dele vocês devem se inclinar e oferecer sacrifícios. Os filhos deles, os netos, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Os filhos, os netos, os bisnetos e todos os que pertencem à família de Jacó devem obedecer às leis de Deus e nunca adorar outros deuses. Não esqueçam da aliança que fiz com vocês, de nunca adorarem outros deuses. Vocês devem adorar somente o Senhor, o seu Deus. Ele os salvará de todos os seus inimigos. Porém, os israelitas não quiseram atender e continuaram a adorar outros deuses. Esses homens que vieram da Babilônia adoravam o Senhor,
mas também adoravam os seus ídolos, e os seus descendentes até o dia de hoje fazem a mesma coisa. Gente, esse capítulo 17, ele tem justamente o ponto alto a respeito do que acontece, né, com Israel, com o Reino do Norte, o início desse desabar, né, desse declínio do Reino do Norte, com a tomada pelos assírios, né, com a letra A. E aí, a partir desse momento, como a gente viu aqui no meio, o rei da Assíria, então, envia pessoas das nações que ele era líder, né, já, e essas nações, então, com essas pessoas que vão para lá, começam a morar em Israel, em Samaria, e diz que os leões atacavam, né, as pessoas ali, porque o Senhor enviava esses leões, e muitos deles foram mortos. Então eles enviam uma mensagem para o rei da Síria, dizendo: olha, nós não sabemos como o Deus dessa terra que nós estamos morando quer ser adorado, porque nós não conhecemos esse Deus que era adorado aqui. Então mande alguém para aplacar a ira desse Deus. E aí um sacerdote de Samaria é enviado, então, para começar a ensinar esse povo a adorar a Deus. Só que eles, além de adorarem a Deus, eles faziam os sacrifícios ali para aplacar a ira de Deus, eles continuavam adorando os seus deuses. E aqui nasce o grande problema sobre os chamados samaritanos. Esse aqui é a grande questão, por que os judeus depois passam a odiar os samaritanos? Porque esses povos que agora começam a morar ali em Samaria, enviados pelo rei da Síria, começam a se misturar, né? Nós vamos ver que eles casam-se depois com pessoas de Israel que são enviados para lá, e aí justamente começa essa mistura, essa miscigenação racial aqui entre Israel e o povo dessas terras. E por isso, então, depois os judeus vão ficar com raiva, né? Eles vão odiar esse povo de Samaria, que são depois os chamados samaritanos, e é por isso que Israel e Samaria nunca se deu mais depois desse momento, né? Por causa dessa mistura de raças que acontece aqui. Então, esse aqui é o ponto alto a respeito do início, né, do chamado povo samaritano. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar o domingo de vocês aí. Aproveitem para meditar na palavra, como esse povo se desviou do Senhor, e por isso, né, a ira do Senhor se levanta mesmo depois de enviar tantos profetas, né, para falar, para justamente avisá-los, para buscarem arrependimento, para se voltarem para o Senhor. A ira de Deus seria com certeza aplacada se eles se arrependessem, se eles se voltassem para o Senhor. Nada disso teria acontecido, né? Mas a gente vai ver a destruição total do Reino do Norte e também do Reino do Sul, eles sendo levados cativos, morando em outras terras, sendo escravos de outros países, justamente por simples desobediência ao Senhor, né? Eles tinham a terra deles, eles tinham Deus que eles podiam servir e adorar, e eles deveriam ser o exemplo para as outras nações, mas as outras nações viram Israel rejeitar o Senhor, e por isso o Senhor então mostrou o seu grande poder sobre Israel e Judá. Amém, queridos? Deus abençoe, e amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.